pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao Paddock Sprint, programa diário do Grande Prêmio durante esse período de férias das principais categorias do esporte a motor, Fórmula 1, MotoGP, Indy. Só que a informação aqui é garantida diariamente para você. A gente tem sempre muito o que comentar, porque é claro que o noticiário não para. E nesse 7 de janeiro, especialmente, Lewis Hamilton chegou aos 40 anos. A gente já falava muito sobre isso antes mesmo do fim da temporada passada, que 2025 marcaria os 40 anos de idade do Hamilton, mais um piloto aí rompendo essa barreira na Fórmula 1 recente, nessa Fórmula 1 moderna. E o Hamilton agora chegando numa fase completamente nova da carreira, prestes a estrear na Ferrari, a Ferrari que é a equipe mais tradicional do grid da Fórmula 1, a maior vencedora entre os construtores. A gente vai falar mais um pouquinho sobre esse casamento, o que o Hamilton tem a oferecer, o que esperar dessa parceria, claro, e esse duelo de gerações, porque se de um lado a gente tem Lewis Hamilton, Fernando Alonso, aos 40, passando dos 40, o Nico Hülkenberg ali pertinho também deles, e correndo, competindo em alto nível, vem uma geração nova aí, são 6 estreantes ao total, se a gente considerar que o Liam Lawson vai disputar pela primeira vez uma temporada completa na Fórmula 1. Então, a gente tem aí 6 novatos ao todo, Gabriel Bortoleto, Isaac Hadjar, Andrea Kimi Antonelli, tem Oliver Berman, tem Jack Durham, tem o Liam Lawson. A média de idade desse grid, tirando essa galera 40 a mais, olha, é bem menor do que você imagina. Então, como será que vai ser esse duelo de gerações também em 2025? Para falar sobre esse tema, eu chamo aqui já Vicente Soella para fazer esse programa junto comigo, Pedro Prado na produção. Pela primeira vez a gente fazendo um programa juntos, né, Vicente? Então, já quero passar para você também, pedindo o seu destaque inicial. Como é que você está? Tudo bem? Como é que está esse iniciozinho de ano aí? Muita expectativa para 2025 na Fórmula 1? Olá, Lu, tudo bem com você? Feliz 2025. É um prazer estar aqui fazendo meu primeiro programa ao seu lado. Com o PP, eu já estou acostumado a ter ele aqui nos bastidores. Então, muito bem-vindo também você que está acompanhando a gente no nosso Paddock Sprint desta terça-feira. Deixe o seu comentário, o seu like. Compartilhe também esse programa. Vamos conversar muito sobre Lewis Hamilton, que completa 40 anos nessa terça-feira. Um dos maiores pilotos da história. Em questão de números, o maior da história. Então, é claro que é sempre um piloto que a gente tem que ficar muito atento no que ele pode fazer na Fórmula 1, mesmo vindo de uns 3 anos que foram complicados com a Mercedes. Claro que esse passo para a Ferrari é algo que chama muita atenção e vai ser um dos principais pontos da temporada 2025, que promete na Fórmula 1. A gente tem a McLaren, que deve continuar sendo muito forte. A Ferrari, que chegou a ter um momento de baixa no ano passado, mas também terminou muito em alta. E por pouco ele não conquistou o título mundial de construtores, por 14 pontos. A Red Bull, que ainda precisa consertar algumas coisas, mas é a Red Bull, então pode também dar um jeito de fazer o RB21, ser melhor do que o RB20, voltar à disputa. A Mercedes, que sempre um passo mais atrás, mas tem o Russell com o Kimi Antonelli, que também é algo que a gente vai observar bem em 2025, que promete ser uma temporada competitiva desde o início. Se no ano passado a Red Bull teve aquelas primeiras corridas de vantagem, teve aquela gordurinha que o Verstappen construiu, esse ano não vai ter isso. Então a gente promete muito ver como que vai se comportar desde o início, como que o Verstappen vai se comportar sem ter essa vantagem, se vai continuar jogando duro ou não, mas claro que o foco maior, eu acho que todo mundo é Lewis Hamilton na Ferrari, ver se ele pode voltar aos tempos de ouro com a equipe de Maranello agora. Muito bem, eu acho, inclusive, que Hamilton na Ferrari, como você falou, é a grande história da temporada 2025. É claro que para nós, brasileiros, também tem uma expectativa grande com a chegada do Gabriel Bortoleto que vai trazendo de volta ao Brasil a Fórmula 1 em uma temporada completa. A gente teve ali o Pietro Fittipaldi correndo na Haas, depois daquele acidente que o Romain Grosjean sofreu lá em 2020, ele substituiu o piloto francês em algumas corridas, mas temporada completa desde o Felipe Massa, que a gente não tem um piloto brasileiro. Só que, sem dúvida, tirando o Bortoleto dessa equação, a grande história dessa temporada é o Hamilton
na Ferrari. Ferrari está soltando assim pequenas pílulas do que vem por aí. A gente já sabe que o carro vai para a pista para valer, né? O carro de 2025 vai para a pista para valer em Fiorano, no dia 19 de fevereiro. É um dia depois daquele evento coletivo que a Fórmula 1 vai realizar em Londres, e é um evento de apresentação de todos os carros, todas as pinturas, na verdade. É sempre bom a gente lembrar que esses eventos das equipes, geralmente, eles trazem a pintura que vai ser do ano. Raramente aparece alguma novidade, algum designer mesmo, algum projeto da temporada. Isso a gente vê para valer mesmo lá nos testes coletivos, que esse ano vão ser no Bahrein. No finzinho de fevereiro, de 26 a 28 de fevereiro, a gente tem a pré-temporada da Fórmula 1. E a Ferrari que promete aí uma pintura um pouco mais ousada, né? Para a Ferrari, realmente, se ela subir no tom do vermelho, já dá para dizer que é ousadia, porque a Ferrari não mexe naquele carro de jeito nenhum, mas é, sem dúvida alguma, uma pintura icônica. É um carro icônico, o mais icônico da Fórmula 1. Isso é sem discussão. E a gente vai ter aí o Hamilton e o Charles Leclerc formando dupla, eles que já começam o trabalho lá em Maranello já nos próximos dias, de acordo com o portal italiano Auto Racer, divulgou essa informação de que eles já começam o trabalho para valer em Maranello nos próximos dias. Então, são aqueles trabalhos finais ali para você testar o assento, ver se está tudo bem com a medida do banco. Aí já começam aqueles trabalhos, porque o carro já está em fase de produção. Então, você tem ali ajustes finais, porque vem, então, a estreia em fevereiro para valer. Mas a verdade é que, assim, apesar disso ainda não ter acontecido, a Ferrari está soltando essas pequenas pílulas. Então, hoje ela preparou um bolinho para o Hamilton, uma calda de frutas vermelhas ali por cima para comemorar o aniversário dele. Então, a Ferrari está alimentando aí a expectativa de todos, né, para ver o Hamilton vestindo de fato o macacão vermelho. E é um momento muito significativo, porque ele chega numa fase da carreira, em que eu acho que é indiscutível que o Hamilton não tem mais nada a provar. Ele é o maior vencedor da história da Fórmula 1, ele é recordista em títulos junto com o Michael Schumacher. Mas quando a gente olha para esse Lewis Hamilton chegando na Ferrari, aí eu passo para você, Vicente, depois eu vou comentar também. Será que ainda é possível esperar mais desse Hamilton? Ou será que o auge dele já passou? Isso tem a ver com a idade? Ou isso tem a ver com o carro? Qualquer carro que der na mão do Hamilton, ele vai entregar resultado. Vamos lá, Lu. Eu acho que é uma pergunta um tanto quanto traiçoeira, essa pergunta sua, mas é uma pergunta muito boa. Eu acho que o auge do Hamilton em si, eu acho que já passou. Eu acho que alguns fatores fazem o auge dele já ter passado, foi na década passada com a Mercedes, que é a sequência de títulos que ele conquistou, mas eu não vejo o Hamilton assim, piorou de uma maneira substancial nos últimos anos. A questão é, se a gente pegar 2021, como foi o último ano que ele disputou de fato por um título, de lá para cá ele piorou realmente? Ele realmente é muito pior do que era? Eu acho que não. Eu acho que o Hamilton ele foi muito mais afetado pelo psicológico nesses últimos 3 anos com a Mercedes, que ele perdeu um título daquela maneira que ele perdeu, ficou muito próximo do 8º título mundial, de ser um recordista na Fórmula 1. E aí ele esperava em 2022 ter um carro forte o suficiente para conseguir, não uma vingança, né, mas tentar essa reviravolta, voltar a ser competitivo, vencer o campeonato novamente, e não foi o que aconteceu. A Mercedes ficou devendo muito, né, em 2022, 2023, 2024, mesmo que ela própria tenha evoluído nesses 3 anos, foi uma evolução muito aquém das rivais, por exemplo, que ficaram muito à frente. Então, acho que o Hamilton sentiu isso. Ele viu que as expectativas para 2022 não seriam alcançadas tão cedo, e não teria um carro competitivo tão cedo. Em 2023, houve aquela expectativa que, não deu certo, né? O zero pódio, agora eles vão mudar de vez, e não mudou, eles continuaram com o mesmo projeto, foram mudar só em Mônaco, lá com um modelo mais tradicional, que não conseguiu alcançar as rivais. Para 2024 também houve um carro que não conseguiu ser competitivo em relação às rivais, apesar de eles terem vencido algumas corridas. E o Hamilton, nessas corridas, teve um bom desempenho. Ou seja, o Hamilton, quando teve um carro competitivo, ele mostrou que ele ainda é o Lewis Hamilton. Mas, obviamente, foi muito afetado por essa questão de não conseguir entregar aquilo que ele desejaria entregar.
Então, acho que é uma série de fatores que entra o próprio carro nisso, né? Esse desânimo que ele teve, a falta de motivação que ele teve, e aí entra o próprio Hamilton em 2024, principalmente, já pensando na Ferrari. Ele já tinha jogado ali o pano, né? Já tinha desistido da Mercedes, do que ela que poderia entregar, então você viu que não fazia tanta questão assim, né? Já discutia, criticava, não estava nem aí. Então, algumas questões nesses últimos anos que fazem, olhando apenas a questão dos números, a gente imaginar que o Lewis Hamilton é coisa do passado, mas não é. Eu acho que se a Ferrari continuar e deve continuar com um carro competitivo, a gente tem tudo para ver um Lewis Hamilton competitivo também. Ele junto com o Charles Leclerc, eu acho que é uma das grandes favoritas, obviamente, conquistar o Mundial de Construtores, mas eu digo assim, é uma das duplas mais fortes, não a mais forte do grid, analisando o talento do Leclerc, mesmo que nunca tenha sido campeão, mas tem potencial para isso, e o Hamilton, obviamente, com toda a sua experiência, que já conquistou, também dispensa a gente ficar falando aqui qualquer outra coisa. Então, ele está no auge dele? Não está no auge dele. Ele ainda tem muito a oferecer? Eu acho que tem muito a oferecer se a Ferrari entregar um carro para ele oferecer. Eu acho que ele pode sim surpreender, pode sim conquistar vitórias nessa temporada. Ele pode sim fazer a Ferrari conquistar um título que já não vem há algum tempo, né, tanto de construtores quanto de pilotos, mas claro que isso vai depender de um ano que assim vai ser um ano diferente para todo mundo, já que também estão pensando em 2026. Então, acho que o Hamilton ele chega assim, com uma grande expectativa, como deveria ser. A Ferrari vem alimentando essas expectativas, que é o certo a se fazer, realmente, que é uma fase nova, tanto para a Ferrari em si, ter o Hamilton, quanto para o Hamilton estar na Ferrari e, finalmente, agora, ele ter na cabeça dele uma motivação de que agora vai ser diferente. Ele, se fosse com a Mercedes, ele saberia o que esperar mais ou menos. Com a Ferrari, ele sabe que ele pode esperar mais do que ele viu no ano passado. Então, mais uma vez, resumindo aqui, está no auge? Ao meu ver, não. E também entra a questão de idade nisso, que tanto que a idade hoje também não é um fator assim, porque a preparação física dos pilotos evoluiu muito nos últimos anos. Mas o auge dele já ficou para trás, mas ele ainda tem muito a oferecer para a Ferrari. Eu acho que pode ajudar muito a equipe em 2025. Eu concordo com você quando você fala sobre o Hamilton não estar mais no auge, mas eu acho também que a gente precisa olhar por dois lados, porque a gente tem a questão do auge de performance e o auge de resultados, como, por exemplo, a Red Bull em 2022, que ela teve uma temporada sensacional. Na verdade, em 2023 ela teve uma temporada sensacional, foram 22 corridas realizadas, ela venceu 21 corridas, então não tem como imaginar mais domínio do que esse. Mas quando a gente olha para 2024 e a Red Bull tem aquele início arrebatador também junto com o Verstappen, só que ela não teve mais o auge de domínio, mas não dá para dizer que o Verstappen não teve um auge de desempenho, porque se ele chegou ao tetra, foi muito mérito dele também. Então, eu acho que para o Hamilton, pode ser que ele ainda alcance mais algum pico de performance, vamos colocar dessa forma, né? Em vez de auge, mas assim, um pico de performance, como, por exemplo, a gente vê com o Fernando Alonso. Eu já faço gancho para o Alonso, porque se tem um cara que contraria toda a lógica quando o assunto é idade e longevidade na Fórmula 1, é o Alonso. Alonso que está com 43 anos, o Fernando Alonso fará 44 anos esse ano. Isso é incrível. E o Alonso é, sem dúvida, um cara que na Aston Martin parece que ele realmente reencontrou um teto de performance que ficou meio perdido ao longo do caminho, né? O Alonso tem uma fase ali na Ferrari que ele até disputa o título, só que bate na trave. Depois foi uma sequência de escolhas erradas na carreira dele, vai para outras categorias, aí volta para a Fórmula 1 também, não dá certo, até que ele resolve mudar tudo, aceita o projeto da Aston Martin e tem ali aquele momento lá em 2023 de pódios em sequência, leva a Aston Martin para o topo lá da classificação, junto com a Red Bull, brigando ali no Mundial de Construtores. Só que é aquilo, ele também precisa do equipamento, mas é aquele piloto que a gente vê que faz a diferença, né? Mas Fernando Alonso já dá sinais de cansaço. Isso também está muito evidente. E o Hamilton agora vira a página e vai para a Ferrari. Será que a gente está diante, então, dessa última jornada do Hamilton na Fórmula 1? Como é que você vê isso, Vicente? Foi até legal citar o Alonso, que eu acho que ele e o Hamilton têm uma questão em comum, que é essa questão da motivação, como você bem citou. O Alonso foi motivado para a Aston Martin,
e quando teve um carro competitivo ali no início de 2023, ele realmente mostrou um desempenho, chegando ao pódio, todo mundo falava que ele conquistaria mais uma vitória, e acabou não acontecendo porque a Aston Martin caiu de rendimento. E no ano passado, como a equipe também não conseguiu evoluir, ele se mostrou muito desanimado com o desempenho, disse que o carro era horrível, era um dos piores carros que ele já teve na Aston Martin. Ou seja, é mais, né, parecido com o que o Hamilton passou na Mercedes. É aquela questão de motivação. Esses pilotos, né, campeões que chegam aos 40 anos, né, eles não têm mais paciência de um Verstappen da vida que tem 28, 27 anos, para ter paciência, esperar a equipe melhorar e voltar a ser competitiva. Eles querem um projeto em mãos que dê eles a oportunidade de vencer. Então, o Hamilton também, com a Mercedes, está desanimado quanto a isso, e com a Ferrari essa situação pode mudar se tiver um carro bom e também ter essa motivação e voltar a conquistar bons resultados. Então, a relação com o Alonso eu acho muito interessante. E em relação ao Hamilton, eu acho que é a reta final dele na Fórmula 1. Sinceramente, se ele tivesse vencido já o 8º título, eu não sei se ele teria ido para outra equipe ou ele continuaria tanto tempo assim na categoria. Eu acho que ele tem aquela dívida com ele mesmo de conquistar esse título e de fato entrar na história como o maior ao ser 8 vezes campeões, algo que nem Michael Schumacher conseguiu fazer. Então, ele pensa sobre isso, claramente ele pensa sobre isso. Eu acho que todo mundo que é campeão pensa sobre isso. E ele dá um título de fazer isso, agora com a Ferrari, principalmente, vai estar ainda mais próximo de fazer isso. Mas é a reta final dele, eu não vejo ele prolongando, não vejo ele indo para outra equipe. Vamos começar por aí, eu não vejo ele saindo da Ferrari e pegando outro projeto, não. Eu acho provável, possível, que ele venha renovar talvez o contrato com a Ferrari. Ele se vê num bom momento ali, a Ferrari entra bem no novo regulamento, então ele vai ficar mais um ano aqui, mais 2, que seja. Então acho que é possível ele renovar o contrato com a Ferrari. Se isso não acontecer, eu não vejo ele saindo para outra equipe, nem voltando para a Mercedes para encerrar a carreira, nada disso. Eu acho que ali é o ponto final e ele pode, nas pistas, acabar a passagem. Pode virar um consultor, talvez, depois, mas nas pistas eu acho que a reta final do Lewis Hamilton com a Ferrari tem tudo para ser uma reta final vitoriosa, como a gente bem mencionou aqui. Mas eu não vejo ele prolongando muito mais do que isso. Se ele conquistar o Campeonato Mundial esse ano ou no ano que vem que seja, eu acho que essa decisão de aposentar fica ainda mais próxima dele do que ela está atualmente. Eu concordo com você. Eu acho que a gente está diante da última dança do Hamilton na Fórmula 1. Eu acho que essa jornada dele na Ferrari, ele não foi para a Ferrari por um acaso. Ele já falou sobre motivação, desejo pessoal, mas essa questão, esse ponto que você tocou sobre perseguir o 8º título é muito significativo. É mais ou menos o que o Alonso faz, né? Ele sonha em voltar a vencer, ele sonha em voltar a brigar pelo título, porque o cara, independentemente se tem 40, 43, não importa, ele sente que ele ainda tem performance, ele sente que ele ainda consegue entrar num carro de Fórmula 1 e se o equipamento corresponder, ele vai entregar resultado. Então, é desses caras que a gente está falando. O Hamilton precisa de um projeto, a Ferrari está trabalhando muito, ela já prometeu mudar o carro todo, 99% do carro. Isso foi uma fala do Frederic Vasseur. Esse carro de 2025 ele vai ser completamente novo comparado ao carro de 2024. Então, a Ferrari disposta a ousar para entregar para o Hamilton um projeto vencedor. E aí o Hamilton vai ter a oportunidade de não apenas mostrar que sim, aquilo que a gente já sabe, que ele é um excelente piloto, mas que ele ainda pode brigar por vitórias pelo título, mas ele também vai ter esse desafio de enfrentar uma geração nova, porque esse grid está completamente renovado, como eu falei no início, né? São 6 novatos, se a gente contar as temporadas completas, e hoje nós temos Carlos Sainz entrou nessa conta, porque o rapaz trintou no ano passado, esse ano Sainz fará 31 anos, já era. Trintou, ferrou. Então, ele já foi excluído do grupinho aqui da conta que fiz. Ele, Nico Hülkenberg, que tem 37 anos, o Alonso, que tem 43, e o Hamilton agora com 40 anos. Então, tirando essa galera, a média de idade do grid é 23 anos. Nós temos uma média de idade de 23,8, para ser mais precisa. Mas a gente tem, por exemplo, o Gabriel Bortoleto, Isaac Hadjar, 20 anos de idade, o André Kimi Antonelli com 19 anos. Então, assim, 18 anos. Então, assim, eles são muito novinhos, sabe? Mas são pilotos que prometem muito. E a gente falava já há tempos que esse grid precisava de uma renovação. Saiu, inclusive, muitos pilotos aí da casa dos 30, né? Sérgio Pérez, Kevin Magnussen, Valtteri Bottas. Então, foi um processo necessário, mas aí eu pergunto para o Vicente. Hoje as perguntas estão ótimas para o Vicente, né? O que esperar do duelo experiência versus juventude?
Eu estou ansioso para esse duelo, para ser bem sincero, porque eu acho que os novatos que estão chegando, eles não chegaram ali à toa. Eu acho que o Grid passou por uma renovação que a gente estava esperando já desde o ano passado, para ser sincero, né? Que 2024 começou com o mesmo grid de 2023, aqueles mesmos pilotos que a gente falava que não tinha mais chance de continuar na categoria, o Bottas, né, o Ricardo, que muita gente gosta dele, mas não dava mais também, o próprio Pérez, que já era pressionado. Então, essas mudanças aconteceram para 2025 e eu acho que promete, porque alguns pilotos, como nós vimos o Berman, por exemplo, quando teve oportunidade, ele fez boas corridas. No Brasil, ali também eu vou dar um crédito para ele, porque era uma situação totalmente adversa, de clima, ele nunca tinha corrido em Interlagos, e até pilotos experientes cometeram erros ali, então eu descarto São Paulo, mas no Azerbaijão ele foi muito bem, terminou à frente do Hülkenberg, né? Então conseguiu boas performances, até mesmo com a Ferrari na Arábia Saudita. Eu acho que ali foi o que carimbou de fato essa vaga para ele em 2025. A gente tem o Bortoleto, que dispensa apresentações, chegando como campeão da Fórmula 2, e que, claro, que seja uma equipe ruim, ainda também tem muito a provar ali, tem muito a entregar, e com o Hülkenberg ao lado dele, que é um piloto muito experiente, bom piloto, apesar de ser muito criticado por não ter vitória, o pódio, é um piloto que pode ajudar muito o Bortoleto também nesse desenvolvimento, e o Isaac Rajak foi muito bem também. Então, nós temos pilotos chegando que prometem, não são aqueles pilotos que nós vemos assim com baixa expectativa, né? Como, por exemplo, o Logan Sargent da vida, né? Com todo respeito ao rapaz, mas a gente sabe que esses pilotos que estão chegando, eles realmente chegaram com merecimento, que realmente tem talento e as equipes estão realmente apostando. É muito interessante ver a Mercedes apostando no Antonelli. O Antonelli, que muita gente falou que ficou devendo no ano passado, mas também tem que ver que ele pulou a Fórmula 3, o que é um degrau importantíssimo para qualquer piloto na idade dele conseguir evoluir nos monopostos, né? Mas teve boas performances na Fórmula 2, então é alguém que pode ali com o Russell também formar uma boa dupla, né? Claro que vai sofrer aquela pressão, vai cometer erros também que serão normais, mas eu acho que ele pode se desenvolver, pode evoluir, pode também ajudar muito a Mercedes, assim como o Jack Doohan, acho que é a menor promessa que nós temos nesse grid, é o que eu menos tenho expectativa sobre ele, tanto que nenhum Briatore, na verdade, tem qualquer expectativa sobre ele, já que o menino já chega ameaçado de sair ali, né, nas primeiras corridas, e aí o Colapinto também está esperando uma oportunidade, pode ter essa oportunidade em 2025, e é muito legal essa juventude, porque, como eu disse aqui, eles chegam com méritos próprios e chegam preparados, né? Muitos pilotos, né, experientes da Fórmula 1 hoje, o próprio Alonso já citou isso, o Hülkenberg falou isso, né, sobre isso, quando foi questionado sobre o Bortoleto. Os jovens chegam muito mais preparados por causa da tecnologia que eles têm hoje. Eles têm mais testes, têm simuladores, então eles chegam, né, obviamente, pressionados, mas eles já chegam entendendo melhor o carro do que se chegava antigamente, né, que era uma experiência totalmente nova. Então, hoje, não é essa experiência totalmente nova. Claro que é diferente, mas eles já sabem como manejar o carro, como se comunicar com a equipe, como configurar melhor o carro. Então, isso já faz com que eles comecem com o pé direito, já comecem entregando bons resultados, e o Colapinto é um bom exemplo disso. Apesar de ter tido os resultados ruins na passagem final de 2024, ele também entregou bons resultados logo depois que substituiu o Sargent ali, né, no GP da Itália em diante, e aí virou né, foi cogitado em Red Bull e diversas equipes, mas ficou de fora. Mas mesmo assim, mostra que mesmo o Colapinto, que ninguém esperava grandes coisas dele, ele conseguiu entregar bons resultados. Então, o Bortoleto, o Rajá, o Antonelli, que é uma promessa, o Berman, que já está acostumado, que nem é mais novato, né, não pode ser mais cogitado como novato, o próprio Liam Lawson, que também já tem 11 corridas, mas que eu também não acho que vai fazer grandes coisas ao lado do Max Verstappen. Mas mesmo assim, são pilotos que renovam o grid, trazem aquela expectativa também para a temporada de ver o que eles podem entregar, porque, querendo ou não, são o futuro da Fórmula 1. Com o Hamilton saindo, Alonso saindo daqui a alguns anos, são esses pilotos que tendem a continuar a entregar boas disputas. Então, vai ser interessante ver eles sendo, esses novatos chegando, ver como eles vão lidar com pilotos experientes, e eu acho que é interessante a gente imaginar algumas disputas, como o Russell, por exemplo, na Mercedes. Eu acho que vai ser uma disputa, principalmente ali, que teremos alguns problemas acontecendo, que o Antonelli não vai ser aquele piloto que vai aceitar muito bem a sua posição, como o Lawson vai aceitar, por exemplo, na Red Bull, sua posição de segundo piloto. Então, eu acho que será interessante a gente ver esses novatos chegando. Eu acho que todos chegam com expectativas boas, com exceção do Duro novamente, mas entregando bons resultados. Eu acho que podem ajudar a equipe e aumentar ainda mais as expectativas para 2026, quando a Fórmula 1 muda, né, totalmente com o novo regulamento. É verdade. Inclusive, só vou comentar essa parte aí que você falou sobre a tecnologia, porque ao mesmo tempo que a tecnologia prepara os novatos, ela também permite aos pilotos mais velhos essa longevidade. Você falou também sobre isso no momento do seu comentário, né? Que hoje você tem toda uma preparação física que é muito
maior e é muito mais detalhada do que antigamente. Os pilotos, eles são atletas e eles dispõem de recursos que permitem isso, né? Permitem essa preparação para sempre estarem em alto nível. Então, sem dúvida, a gente espera muito de 2025 e para a gente poder fechar aquela pergunta, é direto, não é se pode, é futurologia. Hamilton será campeão com a Ferrari? Poxa vida, hein, Lu? Direto? Caramba. Eu acho que ele não será campeão com a Ferrari. Eu acho que ele será campeão com a Ferrari. Eu acho que sim. Eu acho que Hamilton... Eu posso justificar, né? Me cortaram aqui. Então só pode justificar. Não, pode justificar. Só assim, não pode usar o pode. Ele pode ser campeão na Ferrari, mas eu acho que não vai ser campeão na Ferrari, porque eu não acho que a Ferrari estará tão acima das outras equipes em 2025. 2026 não vou nem falar nada, porque ninguém sabe como vai ser, mas 2025 eu não vejo a Ferrari tão acima das outras equipes. Eu acho que Leclerc pode complicar muito a vida dele. Eu acho que o Leclerc é um baita de um talento, é um piloto que, né, em 2022, quando foi contra o Verstappen ali, falhou um pouco no psicológico dele, cometeu erros bobos, mas eu acho que, né, amadureceu muito nos últimos 2 anos aí, né, 2 anos e meio. Então, eu vejo ele como um piloto, ao meu ver hoje, tá, da geração nova aí, mais preparado para enfrentar o Verstappen na briga por um título. Então, acho que o Leclerc ele pode dificultar a vida do Lewis Hamilton. Então, por isso que eu não vejo o Hamilton campeão na Ferrari hoje. Não estou falando que o Leclerc é mais piloto que o Hamilton historicamente. Obviamente, não é essa a discussão. Mas hoje eu vejo o Leclerc mais preparado, mais motivado, mais... motivado, mais vontade, com fome de vencer o Hamilton na Ferrari e ter essa chance de ser campeão. Mas o Hamilton, a Lu não me permitiu dizer isso, mas eu acho que ele pode, mas não será campeão na Ferrari. Eu acho que ele será campeão. Acho que ele será campeão porque a Ferrari tá apostando muito, está trabalhando muito. Não quero dizer que vai haver um favorecimento ao Hamilton, não é isso. Concordo que o Leclerc vai ser a maior dor de cabeça dele, mas eu acho que nós estamos diante aí de uma história que promete assim, um fim apoteótico. Eu acho que o Hamilton busca isso e ele pode chegar até isso. E você, deixa aqui nos comentários se você acha que Hamilton será campeão na Ferrari. Se você chegou até aqui e ainda não deixou seu like, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e também faça parte do nosso clube de membros. Sim, porque agora nós temos um novo clube de membros, o Grande Prêmio, recheado de benefícios. Os assinantes terão acesso a conteúdos exclusivos, o novo Paddock Sprint, que é só para os assinantes. Tem também os descontos, o clube de descontos. São muitas vantagens para você em lojas de vestuário, farmácias, lojas de artigos esportivos. Tem muita coisa legal. Tem aulas de inglês, aulas fitness, tem aulas de pilates, telemedicina, assistência técnica remota, TI. Gente, tem muita coisa. Então, você já garanta a sua presença no nosso novo clube de membros. Aponte seu celular aí. E escaneie esse código do QR Code para você conhecer e escolher aquele plano que melhor se adequa a você. Nós temos 3 pacotes, o plano Poli, que é R$ 9,99 ao mês, o Hat-Trick, R$ 29,99 ao mês, o Grand Chelem, R$ 69,99 ao mês. Você escolhe aquele que cabe melhor no seu orçamento e vem para a melhor comunidade, a maior e a melhor comunidade dos esportes a motor. Bom, pessoal, é isso. A gente vai ficando por aqui, depois desse programa especial sobre o Hamilton, os 40 anos de idade dele, e agora o que será que virá por aí, hein? A gente vai saber a partir do finalzinho de fevereiro na pré-temporada e também de 14 a 16 de março com o GP da Austrália de Fórmula 1, a volta da Fórmula 1. Vou ficando por aqui, agradeço ao Vicente Soela, Pedro Prado na produção e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.